Luíde, eu quero falar com a Michelle, porque você foi muito corajosa de expor para o Brasil todo, sendo que você vem do jornalismo e a gente não vê a vida pessoal dos jornalistas, né? Vê ele trazendo a notícia. Com o Paulo era algo mais descontraído naquele programa, mas você decide viver uma paixão louca dentro de um reality show. De onde veio essa coragem? Você sempre foi corajosa ou lá dentro você falou, foda-se? Muito obrigada pelo corajosa. Eu sempre fui uma mulher corajosa. Isso vem da minha vida. Eu não, aí é pela história de vida mesmo. A vida me fez uma mulher que teve que fazer as coisas, independentemente de qualquer coisa. Porque eu não tive pai, então fui criada sem pai. Daí você já tem as nuances do não ter pai. Eu engravidei muito cedo e o pai biológico do meu filho não assumiu. Então eu criei meu filho sozinha até os 5 anos de idade. Aí eu conheci o meu ex-marido, que assumiu o meu filho. Beijo grande pro Gils, pra família dele toda, que é um paizão maravilhoso. Então eu tive que criar um filho sozinha. Eu venho de dificuldade financeira. A gente teve dias que a gente não tinha que comer em casa. Eu trabalhei muito, eu trabalhei desde os 12 anos de idade na biblioteca da escola para poder pagar a escola que eu estudava. Então, assim, são nuances da vida que as pessoas não enxergam e não veem. Então, eu tive que desenvolver uma coragem. Eu fui vítima de abuso sexual. Eu tive um padrasto, minha mãe se relacionou com uma pessoa que tinha violência doméstica em casa, então eu vi isso, eu vivenciei isso, eu fui vítima de abuso sexual, então desenvolvi uma coisa de fazer. Uma casca, né? E eu sabia que para mudar a minha vida, para sair de onde eu estava e para transformar a minha vida, eu só teria uma chance, estudar e trabalhar. E aí eu bati a porta e foi assim que eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar no jornalismo efetivamente. E foi assim que eu construí a minha vida, lá em Alagoas. Sou de Alagoas, sou de Maceió, a minha base é Maceió, a minha vida é Alagoas e a raiz que eu tenho é de Alagoas. E Alagoas me transformou numa pessoa forte, a minha história de vida em Alagoas me transformou numa pessoa forte. E foi assim que eu fui conquistando tudo na minha profissão. Onde eu cheguei em Alagoas, lá eu apresentava, cheguei lá, né? Apresentar o Jornal do Meio-Dia, aqui também na Globo, o equivalente ao SP1 aqui, em São Paulo. Editava, apresentava e fazia a reportagem para os jornais de rede. E comecei a fazer para os jornais nacionais e foi assim que eles me viram. E aí eu tirava férias e vinha para São Paulo e ia para o Rio para poder... Então eu não curtia férias, eu vinha, trabalhava, tem uma coisa para fazer aí, deixa eu ver como é que faz e tal. E foi assim que eu vim para São Paulo. Então, e trabalhei muito em São Paulo até chegar onde eu cheguei. Então a vida me fez corajosa. E eu sei que a partir do momento que eu tive esse sentimento lá dentro, e eu já não sentia isso fazia anos e anos, e eu sentia aquilo, e eu estava no meio de um reality, eu falei, as pessoas vão ver na minha cara, eu não consigo mentir, isso vai estar explícito, e aí eu tenho duas opções. Ou eu minto, aqui em relação a esse sentimento para as outras pessoas, ou eu assumo e encaro o que vão falar de mim. E eu decidi encarar, assumir e encarar o que vão falar de mim. A minha vida inteira eu encarei tantas coisas, por que eu não encararia mais essa? Encaro. Me apaixonei profundamente, tenho mais idade do que ele, e por que não pode ter mais idade do que ele? E a gente tem tesão um pelo outro, e eu tenho muita paixão por ele. O Chay que diga, né? Eu mostrei uma coisa que eu nunca tinha visto, eu não esperava, e teve uma reação maravilhosa. Quem assista a live da Zanzibar do Nick Podcast. Tem muitas falas machistas em relação a esse casal, e olhando a Michelle falar, não tem como não se apaixonar por ela, né? O Chaya se apaixonou por ela ao longo desses 50 dias, mas ela é uma mulher atraente fisicamente e é uma mulher inteligente, gente. As pessoas se apaixonam por pessoas que têm conteúdo. Então, acho que era inevitável, muito obrigada, né, Chaya? Gisele. Muito obrigada pela gentileza. E muito obrigada por você, sendo uma mulher, falar isso de outra mulher. Porque é importante, eu vou pontuar, porque é importante a gente falar isso. Até mesmo por conta da Fazenda, a gente viu tanto xingamento entre as mulheres, e eu falava, gente, a gente tem que falar bem da outra mulher, porque a gente vem de um contexto ainda muito machista de sociedade, que incentiva isso. E eu acho que nós, mulheres, temos muita parcela de culpa ainda, de ficar olhando e querendo pegar bobagem que não tem justificativa nenhuma para diminuir a outra. Não é assim que a gente compete na vida real. Os homens, de forma geral, não fazem isso. Por que a gente faz isso?